Voltando a nossa atenção, irmãos, para Gálatas capítulo 1, verso 15, né? Diz o texto aqui, mais uma vez, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, essa é a revista e atualizada. E na nossa versão, né? Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, vamos parar para analisar melhor ainda, né, mais devagar, esse versículo. Né? Nós sempre procuramos analisar a Escritura com muito devagar. E aqui, irmãos, esse é um dos trechos, entre alguns trechos da Bíblia, que se notabilizam por dizerem algumas verdades profundas em poucas palavras. João, por exemplo, diz assim: quem tem Cristo tem a vida. E quem não tem Cristo não tem a vida. Pão, pão, queijo, queijo. Verdades profundas em poucas palavras, né? E a gente precisa voltar a nossa atenção a esses textos e, como aqui, analisar palavra por palavra daquilo que o Espírito Santo nos revelou. Nós vimos que Paulo, nos versos 15 e 16, ele está tratando da conversão dele, né? Ele usa a conversão dele como um exemplo prático daquilo que é o verdadeiro evangelho, em oposição ao falso evangelho que os judaizantes estavam pregando. E algo que a gente precisa ter muita atenção aqui, né? Algo que não podemos desprezar, sob pena de diluir a mensagem do evangelho, é como o apóstolo Paulo aqui, palavra por palavra, ele salienta o fato de que a conversão dele foi, na verdade, uma obra exclusiva de Deus. É como a gente chama uma obra monergística. Não é uma sinergia, como os arminianos dizem. Não é uma cooperação de duas vontades, a vontade de Deus e a vontade do homem. Não é uma sinergia. Se o homem não cooperar com a sua vontade, Deus não pode fazer nada, como alguns pregadores arminianos dizem. Então, a gente precisa ter muita clareza aqui. Ele diz assim: quando aprove a Deus, mais uma vez recordando, o que significa isso? Quando Deus ouve por bem, quando Deus decidiu, quando Deus resolveu, quando Deus determinou. Esse é um ponto. Reparem aqui, quando aprove a Deus, o quê? Que desde o ventre da minha mãe me separou. Né? E depois ele diz, outro verbo aí, vamos ver, chamou. E depois no verso 16, revelar. Então, reparem, houve por bem, Deus decidiu, Deus resolveu separar, chamar e revelar. Então, o apóstolo Paulo está aqui, né, nos dizendo que o verdadeiro evangelho sempre vai deixar muito claro, desde o princípio, desde os primeiros passos, quem aceita quem. Quem vai ao encontro de quem. Quem dá a palavra final. Quem dá a palavra final e decisiva com relação à salvação. Quem decide. Quem é soberano. Quem deve ser exaltado. Desde o princípio, o Evangelho vai nos revelar isso. Então, irmãos, se nós começarmos bem, nós vamos seguir bem. Se queremos seguir bem, nós não podemos, como os Gálatas estavam fazendo, em momento algum, abandonar esses sinalizadores, esses balizadores, essas marcas que nos fazem andar no caminho correto, essas marcas que caracterizam o verdadeiro evangelho. Nós falamos muito sobre esse aposto aqui do versículo 15, essa frase, não é, que pode ser colocada entre parênteses, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou por sua graça. Todos já colocaram entre parênteses esse pedaço aí? Então, coloca entre parênteses, né? E vimos que Paulo aqui, ele faz duas afirmações. Qual é a primeira afirmação no apóstolo? Verso 15. Deus me
separou. Quando? Desde o ventre da minha mãe. E depois a outra afirmação, Deus me chamou por sua graça. Quando? Não está escrito aqui, mas a gente sabe. Hã? Não, me chamou. Ele me separou quando? Desde o ventre da minha mãe. E me chamou. Quando que Deus chamou Paulo? Não está aqui, mas a gente sabe. Quando? No caminho de Damasco. No caminho de Damasco. Vamos primeiro parar um pouquinho nessa primeira afirmação. Nós vemos aqui que Paulo foi, então, posto à parte por Deus. Antes dele nascer, antes dele ver a luz. Ele está falando aqui do ventre, né, da barriga da mãe. Mas em 1 Timóteo, no capítulo 1, versos 8 e 9, ele vai colocar essa decisão de Deus, essa separação que Deus faz dos eleitos, ele vai colocar antes dos tempos dos séculos. É a expressão dele. Ou seja, antes da criação, antes do universo ser criado. E nós sabemos que existem muitas referências, eu as dei algumas poucas na semana passada, sobre esse fato de Deus escolher, separar, pôr à parte pessoas para a salvação. E eu terminei citando o Salmo 65:4. Ele diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Reparem aqui o verso 15, e mais uma vez, escolher é o separar, que Paulo está usando aí. E aproximar é o chamar, de Gálatas 1,15. Entenderam? Bem-aventurado é o homem a quem escolhes, é o separar, e aproximas de ti, é o chamar. Paulo está dizendo aqui, então, Deus me chamou por sua graça. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Paulo tinha algum desejo de atender esse chamado? O que você acha, Karine? Paulo tinha algum desejo de atender ao chamado de Deus? Não sei se você veio aqui nas semanas anteriores, algumas veio, né? Paulo tinha desejo de atender esse chamado? Estava nem esperando, né? A gente precisa lembrar o que ele disse nos versículos 13 e 14. Que ele não via nenhuma beleza na fé cristã, pelo contrário, e ele também não estava de nenhuma forma se sentindo inadequado na sua própria fé, pelo contrário. E a gente sabe, pelo livro de Atos, quando Deus o chamou, o que Paulo estava querendo fazer. Qual era a intenção, o objetivo de Paulo, nós sabemos, não é? O que ele estava firmemente decidido a fazer, a gente sabe. Quando Deus o chamou. O que ele estava querendo fazer quando Deus o chamou? Destruir a igreja. Não é isso que ele queria? Ele estava indo para Damasco para quê? Para prender e arrebentar. Eu prendo e arrebento. Né? É o que Paulo estava querendo fazer. Então, primeira pergunta. Paulo tinha algum desejo de aceitar? De atender ao chamado? Não. Segunda pergunta. O chamado que Deus fez a Paulo poderia ter sido recusado por Paulo? Reparem, Paulo não tinha nenhum desejo de atender esse chamado. Agora, uma vez que esse chamado foi feito, Paulo poderia ter recusado? A resposta também é clara. Então, mais uma vez, vamos fazer uma pausa e lembrar aqui aquela frase que eu peço para vocês guardarem da soberania de Deus. O que significa dizer que Deus é soberano? Lembra, Estherzinha, o que significa dizer? Muito bem, Esther. Muito bem. Vou botar um maisinho aqui para ganhar um pontinho na hora da sabatina. Né? Então, Deus tem o direito absoluto de governar as suas criaturas e de dispor delas como lhe apraz. E mais uma vez essa palavra apraz, achar por bem, decidir, como eu quero
eu vou fazer o que eu quero. E a gente viu também que Daniel 4,35 é uma excelente descrição da soberania de Deus. Quando Nabucodonosor recebe de volta a sua razão, ele diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a mão. Os portugueses gostam dessa palavra, estorvar, deter, dificultar, causar embaraço, causar empecilho a sua mão. Não há ninguém que possa estorvar a sua mão e lhe dizer: o que fazes? O que você está fazendo aí? Né? Então vamos entender aqui os passos da salvação. Em primeiro lugar, nós vemos Deus escolhe pessoas. Entre muitos textos, vou ler só 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. A Ara diz escolhido para a salvação. Então, nós vemos claramente que Deus escolhe pessoas para a salvação. E essa escolha, segundo Paulo, ela é feita desde a eternidade, antes da criação do universo. Efésios 1,4. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Agora, eu vou citar Romanos 8,30, e ver o que acontece em seguida àqueles que Deus predestina. Paulo diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus me separou desde o ventre da minha mãe, e ele, em 1 Timóteo, ele diz que isso, na realidade, foi feito antes dos tempos eternos, e depois ele diz que, por sua graça, ele me chamou. A gente pode ver essa relação entre eleição e chamamento em algumas passagens, como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, dos versos 23 a 31. O apóstolo Paulo, ele diz lá, né, que não foram muitos chamados, nem de nobre nascimento, nem de pessoas ricas, mas Deus escolheu as coisas humildes do mundo para abater as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para abater os sábios. Então ele diz que ele escolhe e chama essas pessoas, né? Ele usa ele faz essa relação em 1 Coríntios 1, 23 a 31. E no dicionário, a palavra vocação, o primeiro significado dessa palavra é ato ou efeito de chamar. Então, os cristãos, os convertidos ao Evangelho, são conhecidos em várias passagens assim, como os chamados. Paulo, por exemplo, Judas, por exemplo, nomeia os destinatários da sua carta assim. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Aos chamados. E nós sabemos, estou só recordando, sei que vocês sabem disso, a maioria, né? Os teólogos reformados, eles cunharam essa expressão para definir esse chamado dos eleitos. Eles chamam de vocação eficaz ou graça irresistível. E por que vocação eficaz? Porque eles disseram, né, que o chamado do Evangelho é universal, é para todos, mas ele será eficaz somente para os eleitos. Por isso que Jesus disse em João 6,41, ninguém, olha a palavra, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E em João 6,65 ele vai repetir, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E em Mateus 11:27, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. Quiser revelar. E em João 6,37, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, irmãos, mais uma vez, algumas pessoas dizem assim, essa doutrina que esse pessoal crê da predestinação está em 1 ou 2 versículos da Bíblia. Nós vemos o tempo todo
Nós estamos tropeçando, digamos assim, com esses textos. Essa doutrina também é chamada de graça irresistível. Por quê? Porque Deus nos salva contra a nossa vontade. É isso, Romulo? Deus chamou Paulo, Paulo diz assim, não quero de jeito nenhum, mas você vai. É assim que Deus fez? Não, né? O exemplo de Paulo. Deus mudou o coração de Paulo e Paulo foi capaz de crer. Foi isso que aconteceu. Eu gosto muito daquela ilustração do porco e da ovelha. Você está pregando o evangelho e é como se você estivesse dizendo para os porcos, porcos, saiam do chiqueiro que mais adiante tem um rio de águas cristalinas e um pasto com relva verdejante. E o porco vai levantar a cabeça para você, vai dar um grunhido e vai dizer, está louco? Por isso que o evangelho é loucura. É contra a natureza. Mas então, se Deus operar um milagre antes e transformar um porco numa ovelha, a ovelha vai ser capaz de ouvir e de querer. Então, vou terminar aqui, irmãos. Atos 13, 48. Eu gosto muito desse versículo. Spurgeon gostava muito desse versículo, né? E os gentios, ouvindo isto o quê? O evangelho. Esse evangelho que os gálatas estavam abandonando. Glorificavam a palavra do Senhor. E mais uma vez, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Lembram da explicação de Spurgeon? Spurgeon dizia assim, os arminianos gostariam muito de ler esse texto de que forma? E todos os que creram foram ordenados para a vida eterna. Mas não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Se a gente disser todos os que creram foram ordenados para a vida eterna, a ordenação para a vida eterna é a consequência de crer. Então, a causa é crer e a consequência é ordenado para a vida eterna. Mas aqui é o contrário. A Bíblia está registrando o contrário. Eu fui ordenado para a vida eterna e por causa disso eu fui capaz de crer. Mas por que eu fui capaz de crer? Porque Deus me deu essa capacidade que eu absolutamente não tinha. Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Mais uma vez, a gente está tropeçando em um texto que as pessoas dizem que não existe, só existem 2 ou 3. E aqui, irmãos, para terminar, quando nós ouvimos essas coisas, quando você ouve essas coisas, seu coração se enche de alegria, de paz, de gozo, de satisfação. Você glorifica como os gentios de Atos 13, 48, você glorifica a palavra do Senhor, você louva a Deus por sua onipotência, por sua soberania, por sua bondade, por sua misericórdia, pelos seus atributos inescrutáveis, pelos seus decretos insondáveis. Você faz como Agostinho fazia, eu e você somos homens, vamos nos colocar diante desse que diz, quem és tu, ó homem, mas que de forma inexplicável me amou e me aceitou, e agora eu sou dele. Eis aí, irmãos, o verdadeiro evangelho, no qual nós devemos nos gloriar. Como diz o apóstolo Paulo, eu decidi não saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esse é o evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Mas nós sabemos quem vai crer. Glória somente a Deus. Salvação não é uma sinergia, não é uma cooperação de duas vontades. A salvação é monergística, é uma vontade só atuando. Porque se fosse duas vontades, a gente estaria sempre correndo de Deus. Nunca faríamos o contrário. Que Deus possa nos abençoar com a compreensão pura, exata, do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celeste, mais uma vez, Senhor Deus, estamos avançando com cuidado, com vagar, sobre todas as palavras da sua boca, Senhor Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor revelou aos teus
santos, Senhor, para que fossem registradas por séculos e séculos de gerações de cristãos que vão se debruçar sobre sua palavra santa e olhar para ela, Senhor Deus, e tirar dela a tua sabedoria, Senhor. Que seja assim para nós. Que possamos ser bem-aventurados, como Pedro foi, que não foi carne e sangue que revelou a ele, mas o Senhor que está nos céus. Que possamos não confiar em nós mesmos, nos nossos próprios recursos, na nossa própria inteligência, mas que nós possamos submeter tudo aquilo que somos a Ti e, em submissão a Ti, receber de Ti, Senhor Deus, a iluminação que provém do Teu Santo Espírito, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer. Sem Ti nós jamais avançaríamos 1 milímetro na vida cristã. Sem Ti, Senhor Deus, nós jamais daríamos um passo na compreensão destas verdades, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Pai, a nos manter em humildade diante de Ti, sabendo que se sabemos dessas coisas, foi porque o Senhor nos revelou, porque o Senhor abriu os nossos olhos, porque o Senhor tirou o véu que paira, Senhor Deus, sobre os olhos de todos os homens, Pai Santo. Nós te agradecemos por isso e te pedimos que apraza ao Senhor, que chegue logo o dia, Senhor, e que nós possamos ver esse dia em que manifestações do Teu poder para a salvação de muitas pessoas, Senhor, possa ser realizada neste mundo, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, mais uma vez eu te peço, aqueles nossos compatriotas do sul do Brasil, aquele estado tão pouco evangelizado, tão refratário ao Teu Evangelho, que o Senhor possa usar essas calamidades, Senhor Deus, como um megafone que fale do Senhor Jesus, Senhor. Que desperte, Senhor Deus, um mundo surdo à Tua voz, para que o sofrimento nos faça, Senhor Deus, voltar a Ti, Senhor. Usa, Senhor Deus, estas coisas, Senhor, para que eles sejam aproximados de Ti. Se o Senhor não fizer isso, eles jamais serão aproximados. Por isso, Pai, apraza ao Senhor usar aquilo que o Senhor mesmo fez para chamar muitos e muitos à Tua salvação. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.